Então, bom dia. Bom dia. Nessa manhã, nesse primeiro ensino, a gente vai meditar. Vocês têm o tema aí já? Anotado, bonitinho? Não? Tem um papel. Vocês têm todos os temas. Esse tema. Dentro do cronograma tem todos os temas. Fala assim, né? Seja bendito o Senhor, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Como é que está na tradução de vocês? Tem um segundo aqui. Considerar com que amor o Pai nos amou é o segundo. Dá uma olhadinha no teu cronograma. É ali. Só abrir aqui. Certo. Obrigado, Senhor, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Aí para quem tem um livrinho, né? O preto, né? É porque o primeiro dia é o louvor direcional, o Isso. segundo dia é escrito, né? Considerar com que amor o Pai nos amou. Então, o primeiro dia foi o louvor, né? Então, o louvor direcional. A gente vai, nessa primeira parte, meditar um pouquinho sobre a beleza da criação, mas como sendo nós obra-prima de Deus, né? Isso aqui tá mais baseado no que o salmista, ele vai reconhecendo que Deus o vê nos pequenos detalhes. E por que que isso é o ponto inicial? Porque geralmente nós podemos correr o risco, na nossa vida, de achar que a nossa vida é um acaso. A nossa vida, ela podia ser e podia não ser. Mas lá em Lucas 6 fala sobre a escolha dos apóstolos, né? Fala que Deus escolheu os que Ele quis, Jesus escolheu os que Ele quis. E por que você existe? Porque Deus te amou e Ele te quis. Por que que você foi criado? Por que que eu fui criado? Porque Deus me desejou. E uma das imagens mais belas na Bíblia, para falar dessa criação de Deus, é a imagem do oleiro. Esse Salmo 138, em algumas traduções, o 139, fala de Deus que nos sonda, né? Que nos cria nos mínimos detalhes, que nos vê. Remete também à criação lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e fala que ele criou do barro, para mostrar que Deus é o oleiro. Para dizer que Deus vai nos moldando, Deus vai nos criando nos mínimos detalhes. Quando fala que Deus criou o homem, quando fala também em outra passagem em Gênesis que homem ou mulher os criou, isso implica a humanidade, cada um de nós. O nosso nome está ali escrito. Então, a gente não pode se achar um número que foi criado, mas uma pessoa criada e amada por Deus e desejada. Independente da situação, né? Se você nasceu de um relacionamento onde o seu pai foi um adúltero, ou a sua mãe, ou uma situação até mesmo de violência ou coisa do tipo, era impossível que o seu pai ou a sua mãe colocasse em você uma alma. Então, quando você foi concebido, Deus te quis. É tanto que Ele te deu, através da colaboração do pai e da mãe, um corpo, mas foi Deus que deu também, através desses co-criadores que cooperaram, o pai e a mãe. Mas no mesmo instante, Deus te deu o quê? Ele criou para ti, naquele mesmo instante, uma alma. Não tem um depósito de almas no céu. Ele criou naquele mesmo instante que você foi concebido, uma alma. Ou seja, Ele te quis. Então, a gente não pode achar que, não, mas poderia ter sido outro. Não poderia ter sido outro, né? Teria que ter sido você.
Ele quis você. Lá em Jeremias 18, também novamente o Senhor vai falar que ele é como um oleiro, que ele pega o barro e vai fazendo como quer. O barro está meio desajeitado, aí depois ele molda, ele, de certa forma, ele quebra de novo, que está ainda em estado de aperfeiçoamento, coloca no fogo. Isso mostra o quê? Que o Senhor nos criou, mas ao longo da nossa vida Ele vai o quê? Nos aperfeiçoando. E às vezes nós nos revoltamos contra Deus porque nós não entendemos esse estado de aperfeiçoamento. E nós nos revoltamos contra nós mesmos, né? Poxa vida, por que Deus me criou? Existem coisas em mim que eu não gosto. Eu, eu tenho um temperamento que eu não gosto. Eu sou uma pessoa que é muito pensativa, não queria ser uma pessoa pensativa, né? Sou melancólico, uma pessoa assim, sempre muito calado. Mas Deus também pensou no teu temperamento. E você vai ser santo com esse temperamento. Ah, eu sou uma pessoa mais expressiva. Sempre fui, desde criança, né? Tanto que às vezes uma criança, você vai ver ela e ela está com alguns dias de nascida, você já vê que ela é zangadinha, né? Ela já é zangada, já nasceu zangada. E já há crianças que já nascem simpáticas. E elas crescem simpáticas e a pessoa cresce zangada. Mas deixa de ser santo por isso? Não. Aquele temperamento em si não é pecado. E nem aquela simpatia em si é santidade. É um temperamento. É a forma da pessoa expressar aquilo que está dentro dela. Isso não implica santidade e não implica condenação ao pecado. Porque imagina alguém risonho no velório. Né? Imagina alguém triste em um momento que é para ser feliz. Ou seja, a forma que eu vou usar o meu temperamento que vai ser ocasião de pecado, a forma que eu uso. Então, a forma que você tem hoje, você sabe, puxa vida, eu não queria ser assim. Tem coisas que são desordem do pecado, mas tem coisas que são suas. Puxa vida, eu casei com essa criatura, desde que namora não muda. Mas o que você está dizendo que não muda? É questão de pecado, é questão de defeito? Ou é apenas o jeito da pessoa? Se é o jeito da pessoa, louve porque é algo de Deus, é algo bom, é algo que ele tem de fato que levar para a vida dele. Pode ser santo dessa forma. Um exemplo, né? Santa Teresinha, ela era melancólica e ela foi santa como? Sendo melancólica. Ela era pensativa, recolhida. Como é que ela começou a vida de oração dela? Como criança, as irmãs já estavam a rezar, mas ela já ia para debaixo dos pés de planta e começava a rezar, recolhida. É muito próprio de quem é mais recolhido, melancólico, ter facilidade para a vida interior. Como quem é sanguíneo, outros temperamentos que eu não vou pregar sobre temperamentos, né? Mas só para explicar aqui, tem mais dificuldade de se recolher. Quem é mais quer resolver tudo, né? Aquela pessoa que é acelerado direto, né? Precisa fazer um esforço maior para se conter, para se recolher. Mas todos podem ser santos. Mas já alguém muito recolhido tem dificuldade de se enturmar. Então, cada um de nós vai ter que trabalhar certas coisas que não são pecado, nem são santidade. Mas precisam ser ordenados para o amor, porque ao nos criar, aquilo que Deus nos deu foi para que fosse ordenado para amá-lo e amar os irmãos. Então, eu falei de coisas mais interiores, mas também coisas simples, tipo, eu preciso me reconciliar com a minha altura. Puxa vida, eu só tenho 1,50 m e eu fico frustrado por isso, né? Poxa vida, na minha casa todo mundo é careca, meus tios, eu também sou careca. Todo mundo tem a tendência a ficar gordo, eu tenho que ficar lutando todos os dias para não engordar muito. Com facilidade, eu como meio prato de comida, meu primo come 5 pratos, não engorda, eu como meio e engordo mais do que ele, né? E a gente às vezes não se reconcilia, a gente vai se comparando.
Mas Deus te criou também com essas probabilidades de ser mais rápido, mais gordinho, mais baixinho, ter essa tendência no seu corpo. Às vezes ter reações mais espontâneas, às vezes não ter. Ou seja, nós precisamos nos reconciliar com essa imagem interior e com essa imagem exterior. Ou seja, ao olhar no espelho, às vezes vem dentro de nós algumas coisas. Pode vir um complexo de inferioridade ou um complexo de superioridade. Por exemplo, o complexo de superioridade também é uma ferida na autoimagem. Tipo, eu sempre quero mandar nos outros, né? Mas geralmente é porque em alguma coisa em mim, físico ou interior, me sinto menor que os outros. Eu não me reconciliei com o ato criador de Deus. Então eu quero sempre humilhar alguém. Eu quero sempre me destacar. Eu quero sempre aparecer. Então, quando você se vê querendo se comparar aos outros, ser mais que todo mundo, é um ato de quê? De carência de amor. Você está mendigando por amor, só que de uma forma agressiva, né? Já outras pessoas, elas vão mendigando esse amor de uma forma mais sutil e de uma forma que dá mais pena, né? Porque a pessoa fica dizendo assim, me ame de forma clara, né? Os agressivos dá raiva, né, deles, né? Já os outros dá uma certa compaixão e dó. A pessoa sempre está implorando que alguém a perceba, de alguma forma. Então ela faz tudo que todo mundo quer, ela veste o que todo mundo quer, ela sempre fica escravo de alguém. Mas sempre, geralmente isso é uma ferida na imagem da pessoa. Por isso ela se submete a namoros que a humilham, a amizades que a humilham, porque a imagem que ela tem dela mesma é uma imagem feia. Feia interiormente, porque ela se acha indigna de ser amada por Deus, se acha indigna de existir, se acha indigna de trilhar um caminho de santidade, e também é uma ferida na identidade dela. Ela não se vê como filha de Deus. Né? Eu até aconselhava uma irmã esses dias, e essa irmã queria dar uns passos bem fortes na vocação dela, para a vida religiosa, mas à medida que fui tocando na história dela, eu falei que ela precisaria voltar vários passos atrás. Ela precisaria dar um passo nas identidades anteriores, né? Ela precisaria se reconciliar como filha de Deus. Porque como é que eu vou ser padre? Como é que eu vou ser shalom? Como é que eu vou ser religiosa, casado, se eu nem me vejo como filho de Deus? Como é que eu vou me dar aos outros se eu não me vejo como filho de Deus, como homem, quem é mulher como mulher? Eu preciso me reconciliar com a minha identidade. E para isso eu preciso entender que Deus me criou para participar da sua vida divina. Deus me criou para quê? Participar da sua vida divina. Isso quer dizer o quê? Ser filho dele. Não apenas criatura. O propósito da criação de Deus é para que você seja filho. Um jumento não é filho de Deus. Uma galinha, um cavalo, um animal, uma pedra, o oceano. Porque às vezes a gente pode cair também nesse discurso que tem hoje, né? Que os animais, os bichinhos, as coisas, eles são tão importantes quanto nós. Não. O universo inteiro não vale a sua vida. O universo inteiro não vale a sua vida. Você é mais importante que o universo inteiro. O Senhor expressa isso em Isaías, né? Eu troco reinos por ti. É para dizer o quanto a gente vale, que nenhum tesouro desse mundo se coloca você na balança e coloca todos os tesouros desse mundo e de outros mundos, a balança assim ela vira e ela quebra todinha, porque você vale mais do que tudo isso, incomparavelmente. Porque você vale o sangue de Cristo. Então, quando você foi criado, quem te criou
Ele estava vendo quem ali na criação? Ele estava vendo o filho dele. Os santos padres até ensinam isso. São João Paulo II retoma, né? Quando o Pai nos criou, a sua imagem e semelhança, quem ele via ao nos criar? O seu filho. Ou seja, então quando você se olhar, pense assim, quando o Pai me olha, ele vê quem? Jesus. Não é que você perde a sua identidade com isso, você ganha a sua identidade com isso. Você continua sendo, qual é o seu nome de batismo? Diga o seu nome. Quanto mais você for unido a Cristo, como fala São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quanto mais você se configura com Cristo, mais você está se reconciliando com a sua história de criação e com a sua história de salvação. E mais você está sendo você mesmo. Vamos ler um pouquinho do Salmo aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. É o 138. Tu sabes... Vou tomar um pouquinho lá com vocês, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetra meus pensamentos. Investiga meu caminho e meu repouso. Todas as minhas veredas te são conhecidas. A palavra não está ainda na minha língua, e eis, Senhor, já sabes tudo. E aqui é importante a gente saber que isso aqui não é um Big Brother. Deus não é um fofoqueiro. Quer saber da sua vida para te condenar, para nos condenar. Quando fala que sabe os nossos pensamentos, isso deve nos alegrar. Isso aqui não é uma invasão de privacidade. Isso aqui nos dá uma alegria muito grande, porque quando você está triste, você não precisa de um quarto fechado, físico, para rezar. Você pode estar muito deslocado e o Senhor fala, quando fores orar, entra no teu quarto, faz o quê? Fecha a porta. Você faz o quê? Você se recolhe ali, no ônibus, no caminho. Você entra no seu quarto, que é o seu interior, e reza. Porque Deus conhece. O teu Pai que vem em segredo, Jesus fala, ele vai te recompensar. E essa palavra recompensar, dentro do pensamento bíblico, quer dizer o seguinte, ele vai dar o que você precisa. Não é o que você merece. Porque às vezes a gente tem esse ditado que é muito comum que acontece, né? Deus vai te dar o que você merece. Tadinho de nós, né? Se recebesse o que merecesse. Era chicote até umas horas, né? Deus vai nos dar o que nós precisamos. E o que nós precisamos é do amor de Deus que é eterno, que é misericordioso, que nos sustenta sempre. É isso que nós precisamos. Então, na oração, nós somos nutridos. Então, você pode, muitas vezes, estar no seu caminho, às vezes, uma pessoa prostrada com câncer, ela pode fazer orações mais elevadas do que alguém com saúde robusta, né? Às vezes você com enxaqueca enorme, você pode dizer, Senhor, eu não consigo nem abrir a boca, você não precisa pensamento, mas eu quero rezar. Eu quero te amar. Você está rezando muito e agradando a Deus. Então, a gente precisa entender que essa intimidade com Deus, ela se faz quando nós acreditamos que Ele é mais, como fala Santo Agostinho, né? Tu mais íntimo de mim do que eu mesmo. É como se fosse assim, mais dentro do que dentro. Porque não tem essa palavra no português, dentríssimo, né? É algo tão profundo. Deus está
mais dentro de nós do que a gente está dentro da gente. O termo que é usado é íntimos meus, né? Ou seja, mais profundo de nós. Quem é que está? Deus nos amando. Então, quando você achar assim, não tem ninguém olhando para mim. Tem sim. Não só olhando, vivendo em ti, te amando, te sustentando, te recriando. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. E aqui é interessante que todas as nossas ações, elas são importantes para Deus. Todos os detalhes, todos. Às vezes a gente acha assim, não, mas Deus não liga para essas coisas bobas. Deus liga para as coisas bobas, sim. Deus liga para a casa que você está varrendo. Deus liga para a forma que você vai cozinhar um feijão. Vocês sabiam disso? Ele se importa, sim. Porque a forma que você e eu fazemos isso é a forma que a nossa vida está ordenada para o amor. Porque vocês aqui, nós não somos leigos, sim ou não? E um leigo faz o quê? Trabalha, tem a casa. E a nossa vida de santificação é essa. A gente não passa 8 horas rezando, né? A gente não passa um dia na adoração santíssima. Então, a nossa vida de santificação, a gente bebe da fonte ali na oração, mas o trabalho santificante, aquilo que o São Bento fala, ora et labora, né? A gente ora, reza e vai laborar, ou seja, o trabalho santificante é o quê? É varrer a casa, lavar a louça, ir para a empresa, é ser patrão, é ir para o setor público, é ser pedreiro, é ser servente, e ali fazer como se nós estivéssemos servindo a Cristo e amando a Ele como filho, ao Pai, né? Ao Pai como filho. Então, se a gente não entender isso, a gente vai achar que nada tem sentido, tudo vai perder o brilho. Vocês entendem? Então, a nossa criação, ela não é uma criação para a gente viver uma vida monótona. São Tomás fala assim, diga comigo, Deus é o amor em atos. E as suas criaturas, como é que elas amam? Em atos também. Então a forma de a gente entender e corresponder ao amor de Deus é como? É agindo como quem é amado por Deus, como quem foi criado para amar. Agindo como quem foi muito amado. E como quem é constrangido, ou seja, muito amado, generosamente amado todos os dias. Será que a gente se apercebe desse detalhe? Porque, por exemplo, hoje a gente acorda e a gente poderia dizer que é uma recriação da nossa vida. Quando você se acordou, será que as coisas são tão banais, entre aspas, que a gente não consegue mais louvar, né? Meu Deus, eu consegui abrir os olhos e eu enxergo. Será que a gente tem essa gratidão por enxergar? Né? Meu Deus, hoje eu coloquei meus pés no chão e consigo andar. A gente consegue ter essa gratidão por conseguir andar? Meu Deus, hoje eu consigo falar. A gente tem essa gratidão por conseguir falar. A gente reclama porque é tímido, mas não agradece porque pode falar alguma coisa. Às vezes a gente reclama porque talvez não é percebido por alguém. Mas quantas pessoas ao longo da vida já nos agradeceram? De tantas outras formas, né? Não com palavras, e a gente louva por elas. Ou seja, esse primeiro momento é o momento da gente perceber que às vezes a nossa boca está travada para o louvor. A gente precisa tirar essa trava, né? Aí ela está destravada por outras coisas, né? Para a reclamação, para a lamúria, para falar mal do outro, mas a gente precisa destravá-la para o louvor. Vamos rezar um pouquinho. Feche seus olhos. Vá agradecendo pela sua mãe, pelo seu pai, pelo sim que eles deram para a tua existência.
Obrigado, Senhor, pela minha mãe Maria Lee, pelo meu pai José Barros, pelo sim fecundo deles. Obrigado pela vida sacrificial dos dois. Bendito sejas. Vou agradecendo agora pelo ato criador de Deus, momento que Ele te concedeu um corpo, uma alma. Nós temos uma alma imortal que estará para sempre com o Senhor. Os animais não podem ter esse privilégio, os minerais, as plantas. Deus nos deu uma alma imortal ao nos criar. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a graça da eternidade, da imortalidade, de participar da tua vida eterna, da tua vida feliz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja para sempre o teu nome. Você me mostra um homem que tem dificuldade na sua oração de se relacionar com a figura de Deus como Pai. Você até fala com Cristo, clama ao Espírito Santo, mas essa relação com o Pai, ela é bloqueada. E muitas feridas em relação à ausência do seu Pai biológico foram criando esse bloqueio com o Pai Celeste. O Senhor me dá uma visualização de uma mão que toca em uma boca. O Senhor me faz compreender que é como Ele destravando essa relação de amizade que não existia, desbloqueando, te dando a graça de ser amigo dele. O Pai mesmo vai te atraindo. O Pai vai te dando a graça de reconhecer quanto Ele te desejou. Às vezes até um sofrimento no seu coração, porque muitas vezes até os conselhos do seu pai eram conselhos de uma pessoa que só sabia acusar, mas não trazer para você um aconchego de quem protege. E você foi transferindo às vezes essa figura de cobrança, de acusação para Deus Pai. Sem perceber, mas foi trazendo essa figura. Às vezes o medo, às vezes a resistência a ser amado pelas autoridades. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja. Ele revela uma visualização de uma pessoa, uma criança ainda no berço, olhando para aqueles brinquedos que ficam sobre o berço, sozinho, muito tempo sozinho. O Senhor vai curando essa pessoa deste trauma, de passar esse tempo sozinho, de ficar aquele tempo, muitas vezes até mesmo sem perceber, mas essa ausência, ela causou consequências. O Senhor, Ele vai curar. O Senhor, mesmo ainda sem, de forma
sem você ter essa memória, o Senhor ele vai revelar para você que ele está curando e do que ele está te libertando. O Senhor também me dá a visualização de uma criança que vai levando muitas quedas. Às vezes quedas feias, dolorosas. E essa criança espera ser socorrida, amparada, amada. Mas a única coisa que recebe é brigas, gritos, correções duras e desequilibradas. Essa imagem, você que vai escutando essa visualização, essa proclamação, você lembra de muitas vezes que aconteceu isso com você na infância, onde você caía, tinha pequenos acidentes, e no lugar de receber um amparo, recebia repreensões duras, às vezes até apanhava. E a visão que você foi também tendo de autoridades, e até mesmo da autoridade de Deus para com você, ficou muito desfigurada, como se nas suas quedas Deus não fosse te amando. Às vezes até na confissão a postura que você tinha diante do sacerdote era muito de medo e não de entrega. O Senhor vai realizando essa obra de cura interior, de restauração, de confiança na misericórdia. Vamos louvar ao Senhor pela sua misericórdia que nos alcança, que nos cura, que é eterna, a ternura de Deus sobre nós, que nos levanta, que olha em nós os mínimos detalhes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada membro do meu corpo. Obrigado pelo meu temperamento. Obrigado, Senhor, por cada fase da minha vida. Obrigado pela minha gestação. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua mão criadora na minha vida. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus.